Hoje eu vou te ensinar como resolver o problema 567 do LeetCode, esse desafio de programação que se chama Permutation in String, ou permutação em cadeia de caracteres. Ele é um problema médio, e eu já resolvi, então eu vou mostrar minha solução para vocês, explicando. Ele diz assim, dado duas strings S1 e S2, retorne verdadeiro se S2 contém uma permutação de S1, ou falso de outra forma. Em outras palavras, retorne verdadeiro se uma das permutações de S1 está ou é uma substring de S2. Bem, ele tem uns exemplos aqui que clarificam um pouco as coisas, que é, por exemplo, assim, se ele tem S1 como AB e S2 como EIDBAOOO, a gente vai ter a saída como verdadeiro. Por quê? Essa string AB, uma permutação dela está dentro de S2. Então S2 contém uma permutação de S1. Essa é a pergunta que a gente quer responder. Aqui, nesse input, que é S1 igual a AB, de novo, e S2 igual a EIDBOAOO, a gente vai ter a saída falsa. Por quê? A gente tem as letras B e A, aliás, A e B, né? Tanto faz a ordem, mas elas estão separadas, tem um O no meio. Então, a S2 não contém como substring uma permutação de S1, tá certo? Esse problema aqui, a gente vai resolver ele com uma janela deslizante. Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse algoritmo, pegando o código e rodando aqui uma execução desenhada, tá bem? A primeira coisa que eu quero mostrar no meu código é uma estrutura de dados bem simples que eu fiz, que é basicamente essa letters aqui, uma struct que tem um campo bytes. Esse campo é um mapa de byte para inteiro. Ele vai contar as ocorrências de cada caractere dentro da string. Por exemplo, se a string é A, B, C, A e um X no início, a gente, X, A, B, C, A. A gente vai ter que X tem uma ocorrência, A tem duas ocorrências, B tem uma e C tem uma também. E aí vai ter o campo count, que é basicamente o tamanho da string a princípio, e ele é a soma desses campos aqui. Então é 1 mais 2 mais 1 mais 1, que dá 3 mais 2, 5. Nesse caso, é também o tamanho da string, tem tamanho 5, mas a gente vai alterar esse campo ao longo do tempo, então a gente não pode depender do length of s, ou a largura de s. Tá certo? Então, a gente também tem uma função lettersIn, que converte uma string para o padrão letters. Ela retorna essa contagem de caracteres. Beleza? Então vamos para o código mais importante, né? A solução do algoritmo que usa essa estrutura de dados, que vai rodar uma janela deslizante. Bem, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai analisar se a gente tem uma string S1, ou que eu chamei de small, e uma string big, que é o S2. Se o small for x, y, z e o big for a, b, a gente tem uma string de tamanho 3 comparado com uma string de tamanho 2. Essa big, ela deveria ser maior ou igual em tamanho, largura, do que S1 ou small. Por quê? Não tem como uma permutação de small caber dentro da big se a big é menor do que small, tá certo? Então a gente faz big can't contain small if small is bigger than big. Daí eu tenho essa condição aqui para retornar falso. A parte mais importante depois desse check é isso aqui. A gente vai ter a nossa janela deslizante. Então, primeiro a gente vai pegar as letras em small. Digamos que small seja A, B. E então a gente vai ter aqui como letras do small A, 1, B, 1 e o count
2. Ok? E a gente vai inicializar dois valores, i e j, como 0. Eu vou colocar eles aqui. E eles são 0 porque eles estão relacionados à posição na string big. A big, por exemplo, seria aqui, sei lá, x bc, x ba, x. Aí a gente vai começar do 0. E a gente vai iterar, vai percorrer essa string com a janela deslizante, enquanto o i for menor ou igual a j. Então o i não pode cruzar o j. E o j é menor do que a largura de big. Então o j só pode ir até aqui, tá certo? Agora, a gente tem algumas condições aqui que elas se baseiam na contagem da letra que o j está. Digamos assim, a gente vai olhar aqui. Eu tô aqui com o j no x. Será que x ele está contido nas letras de small? E com qual contagem ele está inserido? Ele aparece quantas vezes em small? Bem, nesse caso, o x não aparece em small, então a gente vai cair nesse else aqui. Esse else, a gente vai avançar a letra i. A gente vai avançar a janela para cá. E a gente vai, na verdade, antes de avançar, a gente vai fazer o seguinte, ó. A contagem de caractere no small para essa letra que a gente está no i, o i está aqui, ela vai aumentar. Então a gente vai colocar aqui x1, tá? E a gente vai aumentar a contagem em 1 também, vai ficar 3. Agora a gente vai aumentar o i. Se o i é maior que o j, que é o caso, a gente vai avançar o j também, para o j acompanhar. Esse é o caso de que a janela tem que andar para frente e a gente... porque a gente não tem não tem como avançar. E o i passou o j. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a contagem de caracteres onde está o j, do caractere onde está o j, ela vai diminuir. Então, a gente vai... Esse x vai para 0. E a gente vai diminuir a contagem também em 1. Vai para 2. E a gente vai incrementar o j. Em efeito, a janela andou para frente e reiniciou. A gente está de novo com os valores 1 no A e 1 no B e a contagem 2. Agora, a gente vai checar se a gente achou uma permutação. A gente vai olhar se a contagem é 0. Essa é a condição interessante. Aqui a contagem é 2. E quando a gente for avançando o J, a gente vai diminuindo a contagem de caracteres até eles chegarem em 0. Quando a contagem chegar em 0, quer dizer que a gente achou uma permutação. No caso, a gente não achou ainda. Então, vamos voltar ao início do loop. A gente ainda está dentro das condições. Agora a gente vai ver se a contagem da letra onde está o J, ela existe e é maior do que 0. Será? Bem, a gente está com o J aqui no B e a gente tem uma contagem do B que é 1. Então, ela existe e ela é maior do que 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decrementar essa contagem e decrementar a contagem geral. E a gente vai avançar o J. Beleza? Agora, na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou representar o I aqui em cima e o J aqui embaixo. Melhor. Fica mais perto da string e dá para ver melhor. Agora, a gente não vai entrar nesse else, né? E a gente vai ver a contagem de novo. A gente ainda não chegou na contagem 0, então a gente ainda não chegou no resultado. Aí, vamos olhar de novo. Agora, essa letra que o J está, ela está inclusa como um caractere da string small,
E qual é a contagem dela? A gente não tem o C aqui. Então, a gente não vai entrar nesse caso de avançar o J, a gente vai avançar o I. Esse I, a gente vai incrementar essa... Porque como a gente está deixando essa letra aqui, a gente vai deixar a janela dali, a gente vai tirar a janela dali e a gente vai incrementar a letra que a gente deixou, a contagem dela. Então, a gente vai incrementar o B em 1, incrementar o count em 1 e avançar o I. Se o I é maior que J, bem, ele não é, então a gente não vai fazer nada. A gente vai olhar de novo a contagem não chegou em 0 ainda. Agora, agora eu vou depender um pouco menos do código e vou fazer mais um desenho um pouco mais rápido para vocês, tá certo? Agora a gente tem o J aqui na letra C. Sim, é. A gente tem J na letra C. O que vai acontecer? A gente não pode avançar o J, então a gente vai avançar o I, colocando um count C1 e o count total é 3. A gente avançou o I para cá. Como o I é maior do que o J vai chegar no I, vai acompanhar o I, e a gente vai desfazer isso que a gente fez. Agora, será que o X... Eu vou olhar para a posição do J, né? Será que o X está na palavra? Não. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou avançar o I, vou incrementar a contagem, vou avançar o J e decrementar a contagem. Aí, a gente chegou no B. O B, aqui nessa posição do J, ele está na palavra AB. Então, eu vou decrementar o B, aqui, a contagem do B, e vou decrementar a contagem total. Vou avançar o J. Agora, nessa nova iteração, eu vou olhar para o J de novo, e essa letra na posição J, ela está na nossa contagem? Sim. E ela é maior do que 0? Sim. Então, eu vou tirar 1 e vou decrementar a contagem também. Agora, eu vou cair nesse final aqui. Checar se a gente encontrou uma permutação. A contagem é 0? Sim. Isso quer dizer que entre I e J, a gente tem uma permutação de AB, uma permutação da string small. A gente poderia até retornar essa substring se ele quisesse esse resultado, mas ele só quer retornar um booleano. Beleza? Então a gente nem vai chegar depois aqui no X do final, a gente vai parar aqui. Então essa é a janela deslizante. Pessoal, eu agradeço pela audiência e eu quero que vocês, se gostaram do vídeo, qualifiquem ele, deem um like e se inscrevam no meu canal também, beleza? E talvez até mais importante, entrem no meu grupo do Telegram. Ele vai ter um link na descrição, ou na minha bio, ou qualquer coisa vocês perguntam nos comentários se não acharem. Mas no meu grupo do Telegram eu tiro dúvidas, a gente fala sobre LeetCode, essas questões aqui, a gente fala sobre emprego, a gente fala sobre design de sistemas, linguagens de programação, tudo sobre programação. Então fiquem à vontade para entrar, deixo o convite e agradeço pela audiência. Tchau, tchau.